naquela época. Deus chama a família de Noé, então, através de Noé, e eles constroem uma arca, e a Bíblia diz bem claro, por que Noé construiu a arca? Para a salvação da sua família. Ele pensa agora na sua família, ele obedece à ordem de Deus, prepara a arca, coloca lá dentro a sua família e os animais que Deus manda, né? Então veja bem que a salvação, aquela arca ali, é a salvação para a família de Noé. Assim como a igreja é como se fosse um grande barco navegando sobre este mundo. A salvação está aí na igreja. Através de Jesus Cristo você entra para esta igreja. No tempo de Noé, quem entrava através de Noé, entrava para a arca, alcançava a salvação do juízo de Deus sobre o mundo. Assim também, hoje, através de Jesus Cristo, nós entramos para a igreja. E a igreja navega rumo ao céu. O seu destino é o céu. Todos aqueles que entrarem neste navio, cujo capitão é Jesus Cristo, então você está indo rumo ao céu. Cuidado para não sair deste navio. Cuidado para não abandonar o navio, pois é somente quem está no navio é que vai chegar ao céu. Então esse navio é usado como aí uma alegoria, né, para que você entenda o que é a salvação. Você pode entrar para a salvação através de Jesus, mas se você sair do barco, você perde a salvação. Então existe aí muita gente vivendo o calvinismo que acha que uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é verdade. Você precisa se manter salvo, precisa lutar. O reino dos céus é conseguido pelo esforço e você tem que lutar contra o pecado. Todos os dias você deve estar aí em comunhão com o Espírito Santo. Você entra porque você aceita a mensagem do Evangelho. Se você não quiser aceitar, você não vai ser salvo. Ninguém vai obrigar você a ser salvo, ninguém vai obrigar você a seguir a Deus. Nós estamos predestinados depois de quê? A palavra de Deus diz em Efésios: depois que ouvistes o Evangelho, tendo nele crido, aí então agora você é salvo. Você ouviu a palavra de salvação, a mensagem de salvação, acreditou, aceitou, a partir daí você está salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja bem, é isso que Paulo ensina também em Romanos 10. Então não é que a pessoa nasceu já salvo e o outro nasceu já condenado. Não. A nossa palavra-chave da lição é história, né? Nós vemos aí. O que é história? É a constituição dos fatos ocorridos na humanidade ao longo do tempo. Então que essa história escrita é uma história que primeiro começou de pai para filho, sendo contada, né, oralmente, conversando de pai para filho, foi passando para outras pessoas, depois passou a ser escrita, e nós vamos ver, na Bíblia existem livros históricos, né? Assim como existem livros poéticos, né? Existem as cartas, existem as profecias, existem então os livros históricos que narram a história, que vão falar aí desde o princípio da humanidade. Deus sabe todas as coisas antes de acontecer. Ele conhece o dia que eu nasci e conhece o dia que eu morri. Sabe tudo. Deus não tem princípio de dias nem fim de dias. Deus é eterno. Tudo para Deus é um eterno presente. Então deixemos e entreguemos o nosso destino na mão de Deus, entreguemos nossas vidas na mão de Deus. Ele sabe o futuro, Ele pode cuidar melhor de nós. Existe o homem com a sua vontade, o seu desejo, sua ação humana, que é livre. O homem é livre para pensar e para agir da maneira que ele quer. Então, ele vai atrapalhando os planos de Deus, porque ele vive de maneira contrária à palavra de Deus, ele obedece a Satanás e não a Deus. Ele vive segundo o curso desse mundo que já vai sendo guiado por Satanás. Nós temos aí um quadro que tem na nossa revista, e ele fala aí da ação de Deus na história humana.
você pode ver aí Deus e a história. Olha, quando Deus olha a terra, que Deus cria a terra era sem forma e vazia. Então o que Deus faz? Deus age aí, Deus diz, haja luz, né? E a luz se fez. Deus vai criando o dia, a noite, os astros, os animais, tudo. Deus vai criando. Deus cria toda a natureza e inclusive cria também o homem. Cria o homem, cria a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Depois vem a queda do homem, com o pecado, a desobediência a Deus, e vem a promessa de Deus para a redenção do homem. Deus cria aí um plano de salvação para o homem. Depois vem a corrupção geral da humanidade, que foi a nossa leitura, nos tempos de Noé. O homem estava totalmente corrompido, vivendo contrário à vontade de Deus. Deus envia então o juízo sobre a raça humana, os animais. Deus envia então o juízo sobre a sua criação e vem o dilúvio. Depois vem a servidão do povo de Israel no Egito, o povo que Deus escolheu dentre as nações para ter o seu nome, para divulgar a sua salvação, divulgar o seu reino, divulgar a maneira que Deus gostaria que todos vivessem, divulgar as leis de Deus. E este povo então se torna escravo no Egito, um pouquinho mais de 400 anos, né? Nós temos aí 430 anos. E vem então a libertação de Israel através de Moisés. Deus envia Moisés e Moisés torna-se então um intercessor, torna-se aquele que leva a palavra de Deus ao povo, que intercede pelo povo. E através de Moisés, Deus dá então àquele povo as suas leis escritas e manda que Moisés comece então a escrever tudo aquilo que vai acontecendo e o que já aconteceu. Então vem aí o cumprimento da promessa da redenção através de Jesus Cristo. Jesus vem como homem, nasce como homem na terra. Ele é Deus mesmo e vem para a nossa salvação. Ele vem para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Ele morre por nós na cruz do Calvário. Depois vem o fim dos tempos. Vem aí a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja começa um período de 7 anos, aí a grande tribulação na terra, os juízos de Deus, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, sobre os homens. Será um período terrível, será um governo de Satanás aqui na terra, e o castigo de Deus aos ímpios, aqueles que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Depois então vem o milênio. Jesus agora vem na segunda vez, após a grande tribulação. Ele vem com a igreja e ele então inicia o milênio. São 1000 anos Jesus governando sobre a terra. Durante 1000 anos Satanás estará preso e no final do milênio Satanás será solto e ainda ramará um punhado de gente que o seguirá em novamente rebelião contra Deus. Eles serão então desfeitos, será o juízo de Deus contra eles, e então acontecerá o final desse período da existência da terra. A terra, como Pedro disse, será desfeita em fogo e serão feitos novos céus e nova terra, e o juízo final de Deus. Todos os que morreram, os que estiverem vivos aí no final do milênio, todos terão que comparecer diante de Deus no juízo final e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles então que não se converteram, não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que não foram justificados diante de Deus, que não creram em Deus, não tiveram fé em Deus, nós seremos então glorificados. A igreja já estará glorificada porque foi arrebatada, seu corpo foi transformado num corpo semelhante ao de Jesus, e aqueles então que morreram em Cristo, todos aqueles também que foram absolvidos durante o milênio, aceitaram a presença, o governo de Jesus, todos esses estarão juntos, inclusive aqueles que deram suas vidas
pelo amor ao Evangelho, pelo amor a Jesus durante a grande tribulação. Todos então estarão justificados, glorificados e terão a santa cidade, a Jerusalém celeste, como moradia eterna e a presença poderosa de Deus todo o tempo. Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus mesmo, estará ali conosco para sempre, eternamente. Então a nossa lição na revista tem os seguintes assuntos.